Salve, salve, pessoal! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Por aqui tá tudo certo, porque estamos começando novamente mais um projeto nesta podosfera de meu Deus. Estamos começando mais um projeto, caso você conheça a nossa imagem já, nós viemos de um outro podcast e agora estamos com uma nova ideia para bater um papo com vocês. Mas enfim, antes de eu dar detalhes do projeto, acho que cabe a gente se apresentar aqui para essa nova ideia, né? Que vê a luz do dia para essas novas pessoas que vão chegar e acompanhar o que a gente está pensando aqui. Meu nome é Igor e eu sou um dos apresentadores do podcast Obras Primas. Assim como o segundo apresentador, que está ali se hidratando, aproveitando o momento da minha fala para poder deixar sua garganta hidratadinha, porque vai falar bastante. Vou deixar ele falar, deixar ele se apresentar. E aí, pessoal, agora já estamos voltando a falar, né, no podcast. Faz tempo que a gente não conversa, né? Tem essa conversa com o público aí. Meu nome é Guilherme. Meu nome é Guilherme Fernando. E já botar meu Instagram também, né? Como de costume, que a gente fazia no outro podcast. Que é Gui_FM. E é isso aí, né? E eu vou deixar o Igor falar o dele também, né? Isso, exatamente. Se você quiser manter uma comunicação comigo, para poder falar um pouco sobre a pauta do programa, a pauta do episódio, é @oigorsampaio. Se você quiser, pode me seguir, que a gente pode bater um papo por lá. E assim você ajuda a gente a criar pautas e dar ideias e reclamações, sugestões, coisas do tipo. Patrocínios. Não, mas tá. Calma aqui, mas para você que tá chegando agora aí, né? Esse aí é um projeto que a gente tava em mente há um tempinho. Acho que antes a gente tinha um programa, né? Podcast chamado Setcast, que acabou terminando, né? Por motivos de. Não tava batendo, algumas coisas não estavam funcionando direito da maneira que a gente queria, né? Que a gente também já explicou no último episódio de lá, né? Que a gente falava sobre notícias, enfim, e que acabou não batendo muito com a gente, né? Então a gente resolveu trocar. E agora a gente está fazendo esse novo podcast, que é uma ideia nova. Exatamente. Começamos o Obras Primas por, enfim, vontade de criar algo novo, porque o Setcast era um formato já cansado para nós, né? Eu falo por mim, mas para o Gui também. A gente acabou conversando, postamos um último episódio e resolvemos não sair da área do podcast, porque é algo que nós gostamos, mas sim de melhorar, né? Melhorar como comunicadores, como conteúdo, e decidimos criar o Obras Primas. Aí agora, Gui, eu acho que cabe a gente explicar para o pessoal, antes de darmos início à primeira pauta, qual é a proposta do Obras Primas, o que o Obras Primas vai ser no seu decorrer. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Não sei se tu quer dar uma primeira palhinha e eu vou complementando. Pode ser. Eu vou pegar uma pastilha aqui. Então é o seguinte. Uma pastilha. Como eu falei, né? Antigamente a gente tinha um canal mais de notícias, assim, né? E só que acabou não dando certo. Mas agora a gente tá com esse novo canal chamado Obras Primas. Porque, se você não sabe, eu e o Igor somos primos, então ficou esse nome aqui, Obras Primas, que surgiu do nada, né? Quando a gente tava fazendo uma comida, eu acho que era, sei lá, massa com não sei o que lá, com molho, né? E a proposta... Exatamente. E a proposta do Obras Primas é simplesmente falar de vários assuntos e vários temas por mês. Então, a cada ano e a cada mês vai ter um assunto diferente.
E a cada domingo do mês, a gente vai conversando sobre esse assunto do mês. Por exemplo, vamos falar sobre... Vai ser o mês da cultura. Então a gente vai ter uma cor temática do mês. E a gente vai discorrer sobre a cultura durante esses meses, né? Resumindo. E para não ficar algo como a gente fazia, né? Que era mais notícias diárias antigamente. Vai ser algo mais variado. A gente não vai ter tanta... a gente vai ter muita coisa para falar, resumindo. A gente vai discorrer sobre isso num tema humorístico, né? De entretenimento também. Exatamente. E bate tudo isso que tu falou, exatamente essa proposta do Obras Primas. E a nossa ideia, além de trazer esses temas mensais, temáticos, é de criar algo mais leve, algo mais de entretenimento e trazer um hard news. Nem tudo que a gente trazia no setcast era hard news, mas a gente trazia notícias mais sérias e dávamos nosso ponto de vista sobre muitas, mas agora a gente quer focar no entretenimento, na cultura, no conhecimento, nas risadas também, porque a essência do tirar sarro não passa, e tudo isso com a base no storytelling, que é aquela coisa da contação de histórias. A gente vai tentar fazer o máximo possível um roteiro, né, um norte, para que a gente possa fazer uma linha do tempo quanto aos fatos que vamos trazer aqui no Obras Primas e poder contar isso com o máximo de detalhes possível e com o máximo de leveza possível também para vocês ouvirem, se informarem e também complementarem, né? Vai que falta alguma coisa no roteiro, aí vocês botam nos comentários, seja do YouTube, seja do Spotify, o que faltou. Isso aí. E deixando a adendo, né, que vai ser a cada domingo do mês, né? Então a gente vai discorrendo sobre vários assuntos da temática do mês em cada domingo. E é isso, vai ser, vamos ver o que vai dar. Eu tenho baitas planos, é foda. Um baita futuro para esse canal aí. E é isso, a gente vai investir em um equipamento melhorzinho também, que eu tô nesse fundo aqui que tá meio meta, mas daqui a pouco eu vou comprar vou botar uma iluminação aqui, um fundo melhor também. E é isso. O Igor tá num cenário foda ali. Cenário bom. Tem até uma cabecinha ali de Halloween. Isso, pessoal, Halloween passou só no calendário, meu, aqui continua. Esse aqui é o... Inclusive o Gui sabe muito bem a história do Frank, talvez a gente conte em algum outro momento aqui. Mas esse aqui é o meu setupzinho, é aqui que eu costumo gravar conteúdos, coisas que eu faço, enfim, em algum outro momento eu compartilho com vocês, que é algo que vai ser paralelo ao Obras Primas. Mas é questão de tempo, né, Gui? A gente vai aprimorando cada vez mais, daqui a pouco já vai estar com um microfone melhor. Eu também, porque esse aqui eu uso desde os primórdios lá do setcast, a gente tem que aprimorar áudio. Áudio é o que importa, mas o conteúdo, né, mesmo sendo o primeiro episódio, é o que importa também, que é o que me vai trazer agora na sequência. Exatamente. Então a gente começa pela tua pautinha, né, Igor? Então. Exatamente. Vamos então apresentar para os ouvintes do Obras Primas Podcast o que nós vamos tratar primeiro no mês de novembro de 2023 aqui nesse nosso espacinho. Pensando muito, nós decidimos abordar o assunto videogames. Videogames que tem uma história riquíssima e que a gente vai tentar detalhar o máximo possível por aqui, primeiro com este episódio. Exatamente. Então, mês de novembro é sobre videogames, né? Videogames, cara, joguinhos, jogatina, passar de fase, derrotar chefão, enfim, todos esses termos que a gente está acostumado a ouvir desde sempre, porque jogamos videogame desde muito cedo. Cara, às vezes eu perguntava pros meus pais, né? Isso que tu falou do chefão, que porras é um chefão, tá ligado? Eu perguntei pros meus pais,
Eu cheguei a falar isso, né, do chefão e não sei o quê. Daí meus pais perguntaram, o que é esse chefão que tu fala desde pequeno e blá blá blá. Daí eu falei, o chefão é o chefe o mais poderoso e não sei o quê. Então é isso. Agora eu entendi, agora você me esclareceu as ideias. Além desse, tem vários, um monte de termo, né, de gamer. Um monte de termo de game que a gente tá acostumado desde pequeno, que marca a nossa infância, desde aquela época de 1999 para cima, né? 2000, anos 2000. Isso. Foi um ano marcante, né? Os anos 2000 foram muito importantes. A gente vai falar já já. Mas é interessante, né, essa questão dos nomes que a gente usa neste universo. O chefão é o Big Boss, né? O chefe supremo da fase do challenge que a gente tá. E é uma coisa que não existia nos primórdios dos jogos, né, cara? É algo que veio mudar com o decorrer do tempo, com a chegada de jogos mais complexos, porque no início era tudo muito simples. Sim. Os primeiros, lembra que quando tu fala primeiro em videogame, tu lembra do Atari, tá ligado? Um Atari da vida, que era era um dos primeiros videogames, que era aquele negocinho só de botar pro lado, pra cima, pra esquerda e direita. Isso. Exato. E que muita gente pensa que foi o primeiro videogame de todos os tempos, mas não, meu amigo. Você está enganado, assim como eu estive enganado há muito tempo. Eu pensei por muito tempo que o Atari foi sim o primeiro videogame inventado e que antes disso nenhum protótipo existia, mas não é bem assim. Não sei se tu pensava isso também, Gui, que o Atari tinha sido o primeiro, ou se tu já tinha uma pequena noção que antes tivemos alguns. Cara, eu tinha nome que passava na minha cabeça que eu sabia que não era o primeiro, né? Mas antes dele eu não lembro qual que tinha. Eu sabia que tinha um antes, só que eu não lembro qual era, né? No caso. Sim. E tipo, um dos primeiros videogames, é esse que eu não lembro o nome, mas um dos primeiros jogos também que vem na minha cabeça quando eu falo desse tema é um tal de Pitfall. Um Pitfall, que se eu não me engano é um de aventura lá. Um de aventura todo pixelado, né? Da época. Sim, né? Na época. E o que acaba dando o charme do jogo hoje em dia, né? Os pixels. Os gráficos mais ultrapassados que acabam sendo bonitos dependendo da situação. Pois é, cara. E hoje a gente vai começar o assunto falando dos primeiros videogames antes mesmo do Atari. Eu botei aqui na minha pauta o seguinte, vou ler ipsis literis o que foi escrito por mim, nesse caso, né? A evolução dos videogames desde os primórdios até os dias de hoje. Vamos lá. A década de 50 é considerada como o início dos videogames, com a evolução dos computadores, o princípio da inteligência artificial e a necessidade de entreter as pessoas. Eu separei essa introdução pelo fato de que, sim, nós já tínhamos alguns indícios do que a inteligência artificial iria virar. Claro que na época não tinha nada disso de chat GPT ou de uma IA que faz o comando dos NPCs dos jogos serem o mais inteligentes possível, ou então uma IA que cria imagens da Pixar, né, como a gente estava falando antes aqui, que o pessoal está adorando, fazendo essas versões da Pixar. Nada disso, tá? Era tudo muito simples, mas já teve o princípio desde então. Tudo isso na década de 50. Se não fosse certas coisas, como, dependendo da região, o teatro, a televisão, no seu início e tudo mais, não se tinha um lazer tecnológico. Antigamente as pessoas ainda brincavam, as crianças brincavam na rua. Os casais, sei lá, velho, transavam, tá ligado? Não tinha nada disso de ficar na frente do videogame. Sim. E, cara, isso era um bagulho que eu tava vendo, tem um podcast
Pra começar, eu vou falar aqui sobre o Cortella de novo. O Cortella é um filósofo que tá fazendo um podcast com o filho dele, né? E esses dias eles estavam falando sobre a pauta informação, tá ligado? Como viver no mundo de muita informação na época atual. E eles estavam falando que, tipo, porra, hoje a gente tem TikTok, Instagram, Facebook, e o tempo todo você tem que estar com aquela informação e patrocínio aqui, e não sei o que na cabeça. E os antigos não tinham isso, né, cara? Tipo, como tu falou, os antigos iam brincar na rua, geralmente se procurava ler mais, né, no caso. Não tinha aquela explosão de dopamina também, que tu precisa de dopamina e blá blá blá. E na época realmente era assim, né? Não tinha essa coisa de vamos usar tecnologia, porque nem se tinha uma ideia do que era tecnologia na época, né? Exato. Tanto que o desenho que eles faziam do futuro na época era algo totalmente surreal, coisa que, por exemplo, os homens em 2023 terão carros voadores, correios inteligentes que entregarão sua carta na hora certa. Beleza, muita coisa ainda existe hoje e está melhor ainda, mas não daquele jeito, com aquela estética única que os antigos pensavam. Ela é até um pouco mais parecido com o que o mundo era antes do que aquela coisa. Eles imaginavam tudo meio oval, assim, né? Tudo meio oval, os carros voadores, tudo meio oval, tudo no estilo meio Jetsons. Aham, De Volta para o Futuro também. De Volta para o Futuro, ou um filme da Pixar, da Pixar que pouca gente lembra, mas que é muito bom, que eu acabo de esquecer o nome. O inesquecível. Wall-E? Como é que é o nome? Não é o Wall-E, cara, é um mais antiguinho. É um guri que tem um cabelo meio arrepiado, assim, que ele era do passado e vai pro futuro. Enfim, eu esqueci agora o nome da animação. Se alguém souber, comenta aí. Mas, enfim, as pessoas imaginavam... Eu ia falar de Jimmy Neutron, tá ligado? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, cara. Talvez o cabelo arrepiado lembre, mas não é... Não foi o que eu quis dizer. Mas, enfim... Eu trouxe todo esse assunto para a gente dizer que, na verdade, já tinha inteligência artificial, mas não era nada como a gente ia imaginar. E os jogos também não, cara. Imagina que em 1950 a gente falasse para alguém que a gente ia ter jogos sandbox, com vista em terceira pessoa e bababá, ou o óculos VR, né, que é algo impressionante. A pessoa não ia acreditar. Era possível que a pessoa não acreditasse na concepção do primeiro videogame também, porque era algo novo, como o chamado Bertie the Brain de 1950. Bertie the Brain, e audiência, era a maravilha eletrônica da Rogers Majestic, que foi a empresa que criou esse videogame, que consistia em um console de 4 metros, o troço era grande pra caralho, tá ligado? E era criado para desafiar os jogadores para um simples jogo da velha, era só um jogo da velha, contra uma inteligência artificial, como eu tinha dito anteriormente, com um nível de dificuldade ajustável, e o jogador jogava com um teclado em forma de uma grade. Acreditem se quiser, esse trambolho foi o primeiro videogame. Sim. E um dos primeiros PCs também foram um trombolho, né? Gigante. A gente entra naquela parte lá dos kbytes, megabytes. Só para ter um kbytes, né? Que é uma das menores escalas lá. De um trombolho gigante, um espaço gigante para pegar os negócios. Mas para esse videogame não foi diferente, né? 4 metros. Exatamente, cara, exatamente. Não fugiu nada disso que tu falou, dessa questão do espaço para ter um desempenho, né? É muito louco ver como tudo isso mudou e tudo cabe na palma da nossa mão, cara. Hoje em dia tu pode ter um celular gamer, tá ligado? É algo fora do a gente não pensamento imaginava isso na época também.
Exato. A gente não imaginava até que a gente poderia ter um celular game. Sim, e tipo, isso era na época de 1950, né? O primeiro jogo, né? O jogo da velha. Eu lembro que quando eu tinha um Nokia, não lembro do nosso Nokia. O Nokia tinha o jogo da cobrinha lá, mano. E eu achava o máximo, cara, ficar meia hora jogando aquilo lá e não ficava. E era divertido, tá ligado? Mas era algo bem, bem simples. Bem simples mesmo, cara. Meu primeiro celular cabia uma música que eu acho que dava uns kbytes só, máximo de espaço, e era aquilo que dava, cara. E ainda era um remix do 50 Cent, da PIMP. Era só o refrão. E eu era feliz demais sabendo que eu tinha uma música no celular, mesmo que fosse só um refrão. Conseguiu pegar no rádio, né? Cara, não foi nem no rádio, mano. Meu pai me passou por Bluetooth, cara. Caralho. Passar o negócio por Bluetooth, tá ligado? O trabalho dele com a música, o remix do PIMP passou pra mim e, cara, foi minha música por uns 2 anos da minha vida, tá ligado? No Nokia tijolão. Toque de celular, enfim. As minhas eu pegava no rádio, e se não tava no rádio, eu tentava gravar da MTV lá. Bons tempos, cara. Pegava o nome do clipe na MTV ali, aí jogava no Ares, no For Shares. Ah, clássico. Verdade. Mas, enfim, cara, é muito louco saber que tudo isso era um trambolho, né? Eu tenho mais umas curiosidades aqui. O Birds the Brain é considerado por muitos o primeiro jogo eletrônico, como eu disse, e foi desenvolvido apenas 3 anos após a invenção do dispositivo de entretenimento com tubo de raios catódicos. Um dos primeiros jogos elétricos interativos. E é muito louco porque ele foi exposto, o Birds the Brain, pela primeira vez na Exposição Nacional Canadense de 1950. Essa exposição, ela existe até hoje. E se você entrar no Google e colocar exatamente Exposição Nacional Canadense, você vai ver que ela existe e que ainda tem uma efervescência de criatividade. Tem gente que expõe videogame, tem gente que expõe tecnologia, e essa feira foi o palco do primeiro videogame interativo Birds the Brain. Que no caso só tinha esse jogo, um dos primeiros. O jogo em si foi o primeiro, só tinha esse, e eu acredito que na feira também era o único recurso tecnológico que eles estavam que estava em exposição, né? Acredito eu, até onde a minha pesquisa chegou. Mas pode ser que tivesse algum outro. Acredito que o Birds the Brain era o único. Birds the Brain, então, esse jogo do jogo da velha, né? Isso, exatamente. Eu dei uma olhada numas imagens aqui do Google e realmente é um PC de 4 metros. É uma estrutura, na verdade, de 4 metros, né? Gigante assim, enquanto tem pessoas jogando lá o jogo da velha contra a inteligência artificial da época, né? Porque hoje também tem essa ideia da inteligência artificial evoluir, né? Porque o conceito de inteligência naquela época é uma e hoje já é outra coisa totalmente diferente, né? Exatamente, cara. É algo macro, né? É algo que sobressaiu a noção que tinha há 70 anos atrás de como uma inteligência artificial poderia agir, e para muito melhor, claro. Às vezes pode-se fazer o mal com a inteligência artificial, mas ela veio para ajudar muito, cara, uma mão na roda. Verdade, cara. E tipo, agora, para você que não sabe, não tá muito inteirado no assunto, surgiu uma inteligência que é o ChatGPT, que acho que revolucionou assim o mundo Tem muita gente usando e está surgindo muita ideia a partir disso, né? E eu não duvido também, né, que os jogos vão usar essa inteligência, obviamente. Para quem não sabe,
tem um estilo de jogo que é tu construir a história conforme as tuas decisões, né? E interagindo com as pessoas. E, cara, esse dia eu tava vendo um vídeo no YouTube que é simplesmente um cara falando com um NPC, que eu acho que é gerado por uma inteligência artificial. E esse cara tava meio que falando: você sabia que você tá numa simulação? Tipo, que você tá fazendo não é real e não sei o quê. A inteligência respondeu pra ele: porra, não sei. Eu não sei o que tá, se eu sou algo real ou não e não sei o quê. Tipo, agora a gente chegou num nível que a gente tá interagindo com algo virtual, tá ligado? Uma outra realidade. Exatamente, cara. Exatamente. E muitas vezes a inteligência artificial pode acabar se confundindo, né? Se não for o domínio do homem, ela foi criada pelo homem, o homem tem que ter o domínio pleno sobre o que ela pensa, sobre o que ela diz, para ela não achar que é algo que é bagunça, para ela não achar que é a casa da mãe Joana, que ela tem sim um pai, que ela tem sim um criador e que ela tem que respeitar os limites impostos pelo criador, e o criador tem que dar esses limites também, né? Sim, impor limites. Exatamente. E teria outro jogo além desse na época? Na época tivemos, sim. Inclusive, eu só queria trazer a curiosidade antes de que é o jogo eletrônico interativo mais antigo e ele não tinha gráficos, tá? A gente hoje em dia tem gráficos, mas na época o jogo era feito por lâmpadas. Como era um jogo da velha, era mais simples. Uma lâmpada se acendia, a outra apagava para dar a dinâmica do jogo. Ou seja, tudo foi feito não por gráficos, mas sim por lâmpadas no Bertie the E tivemos também, cara, o OXO, ou OXO, de 1952. Lendo aqui, pode-se afirmar que o primeiro jogo eletrônico surgiu em 1952 e foi batizado de OXO. Acredito que era essa a pronúncia que eles utilizavam. Porque seu programador criou um algoritmo para simular o famoso jogo da velha, já visto em Bertie the Brain, em um antecessor dos computadores chamado EDSAC, EDSAC, como parte de um projeto sobre a interação entre humanos e máquinas para a Universidade de Cambridge. E a sua tela era formada por uma matriz de luzes que eram acesas no padrão do jogo. Ou seja, mais um jogo que não utilizava gráficos e sim esse padrão de luzes. Bacana. Esse, no caso, era o jogo da velha. Esse era mais um jogo da velha, exatamente. E teve ali uma pequena evolução a princípio, chamado OXO, que foi feito 2 anos depois, sendo uma evolução do Bertie the Brain. E o curioso, cara, é que o Bertie the Brain foi exposto lá naquela exposição do Canadá, mas, cara, ele foi completamente esquecido. Depois de um tempo, ninguém mais lembrava do Bertie the Brain, e a gente só toma conhecimento sobre ele hoje porque nós resgatamos a história e colocamos na internet. Na época, o jogo ficou totalmente esquecido. Sim. Pelo menos foi o início de algo maior, né? Exatamente. Pelo menos foi o princípio do que iria se tornar a capacidade do pessoal transformar, né, alguns comandos em maravilhas que nós temos hoje. E tivemos o OXO, para dar um prosseguimento aqui. Já o primeiro console foi adaptado em 1958 a partir de um osciloscópio, um instrumento usado para medir sinais elétricos e convertê-los em um gráfico visível numa tela. Aí que a gente começou a ter uma pequena evolução com esse osciloscópio, e ele foi feito por um físico em um laboratório militar. Ou seja, os militares desenvolveram um progresso às lâmpadas, perto das lâmpadas utilizadas nos 2 jogos anteriores. Ele foi feito por militares para entreter os seus colegas. De certo, estava tudo uma monotonia do cacete. Ele, não,
Confia no pai. O pai é bom, o pai vai criar um joguinho pra entreter os colegas. Funcionou. Funcionou. Pode crer. Na época era bom. E um dos primeiros consoles. Cara, um dos primeiros consoles. Não, eu ia dizer, a gente tá com um pequeno delay aqui, mas eu espero que na hora da gravação não atrapalhe os ouvintes. Eu ia dizer que o jogo, esse jogo criado pelo militar, foi o Tennis for Two, um jogo de tênis, bem básico, que adaptava a tela do aparelho para simular uma quadra de tênis, 2 raquetes e uma bolinha. No entanto, o aparelho era tão grande e volumoso que ocupava basicamente uma sala inteira. Mas aí é que tá, meus amigos, é que tá aí. Em 1968, nós tivemos a otimização desses trambolhos. Nós tivemos o primeiro console doméstico, não essas coisas gigantescas feitas por militares ou enfim, né? Feitas para finalidade comercial, coisas do tipo. Foi só em 1968 que foi criado o primeiro videogame caseiro, que falou, no console. O Brown Box, patenteado por Ralph Baer, um engenheiro alemão que fugiu da Alemanha nazista pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. O console tinha 12 jogos simples programados em sua memória, como tênis e futebol, os esportes sempre moldando os jogos, e foi lançado pela empresa Magnavox, sendo encarado como o primeiro produto comercial do tipo. Ou seja, o primeiro que a gente poderia comprar, levar para casa, se divertir, bem mais otimizado quanto ao tamanho e quanto à questão do desempenho também, acredito. Sim. Da hora. E os primeiros jogos comprados na época. E isso era que ano mesmo? Isso tudo em 1968, cara. 1968 dá para se considerar o princípio, o início dos consoles domésticos, dos consoles de mesa, que hoje em dia são algo tão comum e muitas vezes acabam declinando, né? Porque tem muita gente que hoje em dia é fã do PC, só usa o PC. Sim. Da hora. O PC também evoluiu pra caramba, né? Me fala, a gente vai ter que ter um mês inteiro só para falar da história dos computadores, cara, isolado, né? Que é um tema interessante também. E pra gente dar uma resumida, nesse Magnavox que eu citei, ele não precisava de microprocessador, cara. Peraí, só um momento. Ele não tinha microprocessador e os jogos eram baseados em circuitos analógicos. Então, esse aí foi o princípio de tudo. Ele não tinha microprocessador e um dos jogos mais conhecidos foi o Pong, que eu sei que tu tem aí na tua pauta separado os jogos mais emblemáticos de todos os tempos. Eu não sei se tu já quer abordar eles agora ou um pouquinho depois. Cara, vamos ir abordando. Cara, a gente tem o Pong, que é da época de 72, né? Pelo nome, a gente já sabe, já pode imaginar alguma coisa, né? Que é um dos primeiros jogos arcade comercialmente bem sucedido e um dos precursores dos jogos eletrônicos, cara. Pra quem não sabe, o arcade, assim, né? Eu acho que seria meio que um jogo pra jogar quando não tá fazendo nada, né? Pelo que eu entendi. Ou vendo um tema do fliperama, se eu não me engano. Daí, sua simplicidade e facilidade de jogar o tornaram acessíveis a um público amplo, definindo bases para os videogames. Então o Pong era simplesmente, se eu não me engano, tinha uma bola no meio e tinha 2 negócios, um na esquerda e outro na direita, né? Como se fosse um futebolzinho assim, onde tu não podia deixar a bola ultrapassar. Com gráficos muito simples.
olhar o Pong no YouTube aí, ou no Google Fotos, vai ver que é de uma simplicidade enorme. Pra quem não sabe, tipo, pixel, né, que eles geralmente utilizam, por exemplo, vamos dar um exemplo, vai desenhar uma bola num pixel, e um pixel vai ser um ponto, tá ligado? Agora vai desenhar uma bola com 10 pixels, já vai ser uma bola um pouquinho mais detalhada. Agora já usa vai fazer uma mesma bola em, sei lá, 100 mil pixels, vai ficar muito mais detalhado do que né? Tanto que hoje em dia são vários centenas de pixels para fazer um jogo, né? Tanto que a gente tem aqueles mundo aberto e jogos realistas. Quanto mais pixel tiver, mais real se torna, né? Exato, a riqueza de detalhes acaba tornando o jogo cada vez mais atraente e convincente, né? Enquanto na época tinha essa quantidade limitadíssima de pixels para o jogador poder interagir. E é muito interessante saber que, claro, na época eu acho que acredito eu que era mais fácil criar um jogo de esporte ainda mais um jogo de ping-pong, pela quantidade limitada de elementos. Um traço só já pode representar uma raquete, um círculo já representa a bolinha, tudo certo. Mas acontece que hoje, mesmo assim, mesmo com a evolução dos jogos eletrônicos e dos jogos de esporte, cara, continua em alta, né, bicho? Eu até acho engraçado, a gente já comentou e virou meme, né? Outras pessoas acham isso também. Cara, por que a EA e a Konami têm que lançar sempre, todo ano, um jogo diferente, bicho? Cara, lança um PES só e atualiza, velho. A gente sempre batia essa tecla, né? Tipo, eu não sei se tinha aquela disputa entre o PES e a FIFA, né? Antigamente. Eu nem sei se o PES existe hoje em dia, tá ligado? Deve ter falido e foda-se. Mas, cara, sempre lançavam um FIFA a cada ano e o pessoal comprava como se fosse... Compra ainda, né? Como se fosse algo revolucionário e não sei o que. Cara, lança um patch e bota tudo que tu quer dentro do negócio. É muito mais simples, tá ligado? Ao invés eles vão gastar menos grana também, né? E vai ter mais gente baixando o negócio. Exatamente, cara. Isso eu tô falando no chute aqui, tá? Mas hoje em dia tem muita mídia física ainda dos jogos de futebol. E hoje em dia a mídia física é algo praticamente não utilizado, principalmente para quem joga muito. E quem joga muito na geração atual ou no PC. E a mídia física era legal pelo encarte, era legal por tu pegar, né? Assim como na música, tu vê a imagem, tu vê o encarte, tu vê o banner. E, claro, os jogos de futebol, principalmente o PES, sempre colocavam na capa os destaques. Cristiano Ronaldo e Messi, Neymar e Ibrahimovic, Iniesta e bababá, Mbappé e bababá. Né? Hoje em dia, como o pessoal é adepto da mídia digital, não precisa mais lançar a mídia física, por mais que tu precise expor os craques do momento na capa, tá ligado? E exatamente como tu falou, lançando um patch e tu pegando um jogo único, tá tudo certo, porque hoje em dia a tendência cada vez maior é dos jogos serem conectados à internet, cara. O jogo offline hoje em dia é cada vez mais raro. Então tu vai lá, vai abrir tua Xbox Live, vai abrir tua loja do PlayStation, vai atualizar e deu. Aí se tu quiser lançar um gráfico melhor, né, aí tu lança mais um FIFA com gráficos melhorados, com mecânicas melhores. Mas não todo ano, né? Eu tô cansado já, Eu não aguento mais. E cara, agora acho que a gente pode falar dos peraí, que eu buguei. Os primeiros consoles que vem na nossa cabeça, tá ligado? Quando a gente fala da época. Aqui no Brasil, principalmente, mano. E não tem como não começar pelo Play, cara. Famoso PlayStation. É verdade, cara.
E ouso dizer não, eu tenho quase certeza que o PlayStation 2 foi tão popular quanto o 1 no Brasil por conta da pirataria. Isso é fato. Exatamente, cara, eu nem sabia que tinha Play 1 na época. Que a gente começou pelo 2, tá ligado? Todo mundo começou pelo 2, né? E tipo, e meio que a pirataria contribuiu a full pra evolução da Sony, né? No caso, quem fez o console. Porque a gente teve alguns jogos vários, na verdade, jogos icônicos e que eram pirateados porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar o original, né? Também. Exato. Exatamente. Inclusive a Sony e as empresas de jogos deveriam agradecer a pirataria, porque se não fosse pela pirataria, eu tô fazendo defesa da pirataria aqui, pelo amor de Deus, né? Mas foi benéfico para eles, porque se não fosse pela pirataria, bicho, pouca gente ia conhecer os títulos mais famosos da Sony, por exemplo, como God of War, né? Não ia ter essa popularidade toda. Então, de certa forma, eles têm que ser gratos que uma pessoa foi lá, fez uma cópia pirata e potencializou a compra de um jogo original depois. Agora, o God of War Ragnarok não é o nome do último God of War. Isso, né? Puderam comprar o Go Ragnarok 2 e tal, original, porque lá no passado alguém pirateou. Tá certo? Não, mas no Brasil é tudo muito caro, né? Então... Talvez a pirataria também tenha ajudado. Talvez não, ajudou um pouco na época, porque o pobre não podia comprar muita coisa. Então foi bom para entreter, né, no caso. E, cara, eu antes de passar para os próximos, na verdade, consoles e jogos, eu queria dar como é que é? Um fechamento, na verdade, para os jogos antigos, né, que tiveram. Então eu vou dar um resumo aqui para aqueles dos anos 70 para 80, para a gente dar um segmento a partir dos anos 2000. Então, a gente teve os famosos, pra quem não lembra, Space Invaders, né? Que começou ali antigamente, nos anos 70, e tanto que foi também lançado para Play 1, que ele trouxe aquela coisa aquele senso de, como é que é? De pressão, tá ligado? Que a gente não tinha, então cada movimento que tu dava era uma consequência, porque pra quem não sabe, era uma navezinha, tinha um ZT descendo, resumindo. Então ali se teve o primeiro princípio de, como é que eu posso falar? Como é que é minha movimentação tá gerando uma consequência futura. Aquele senso de pressão dos jogos. Né? E o clássico... Você ia falar alguma coisa do jogo? Não, eu só tava concordando. Pode prosseguir. E a gente tem o clássico que, ninguém discorda, que é o famoso Pac-Man, né? Pac-Man que todo mundo deve conhecer, é a famosa pizza amarela, que também a criação do jogo, os criadores viram uma pizza pela metade, ou uma caixa de pizza pela metade, e pegaram essa ideia e montaram um jogo com fantasminha, né? Então é um clássico dos anos 80. E outros dois clássicos, The Legend of Zelda, que surgiu na Nintendo, que até hoje tem uma treta na Nintendo com o YouTube, que eles não deixam as pessoas meio que jogarem assim uns jogos da Nintendo sem a permissão deles. Desnecessário, mas é a regra deles. Mas a Nintendo realmente tem alguns jogos bacanas também, como esse Zelda e o clássico Super Mario Bros. Tudo nos anos 80. Tudo dos anos 80. Aquele clássico do Mario, quando a gente jogava no Play 1, que era só um pixel 2D, que não tinha a parte de trás, frente, esquerda, direita, mas que era só dois encanadores 2D memoráveis.
Exatamente, cara. 80, que fechou aqui os anos 80, cara. Só queria fazer um comentário que tá certo que os anos 2000 revolucionaram, cara, mas os anos 80 eles ditaram tendências, né? Porque, por exemplo, o Pac-Man, o estilo de jogo do Pac-Man foi repetido 1 milhão de vezes e até hoje pessoas jogam Pac-Man, assim como o Mario, no caso, Super Mario Bros. E que ano, né? Música, jogo. Pô, os anos 80 foram incríveis, cara. Os anos 90 na música, pra mim, não foram tão bons assim, sendo bem sincero. Mas nos jogos também foi uma guinada de muita coisa. Mas os anos 80, bicho, que década que ditou tendência, né? E tendências maravilhosas. Sim, tendências boas ainda. Ah, foda. E, cara, anos 90 a gente teve alguns jogos que se desenvolveram, né? Como Street Fighter. A gente teve o Doom, que trouxe aquela primeira temática de FPS primeira pessoa, né? Então, também ditou alguns jogos que a gente encontra hoje em dia. E Half-Life, Legend of Zelda. E a gente vai entrar nos anos 2000, cara, que tem bastante coisa. Pra começar, né? A gente não pode deixar de falar sobre jogos e não ter o principal que a gente tem que citar, que é o GTA San Andreas. Muito bom. Igor, o que falar do GTA San Andreas? O que tu falou, até me emocionei. Vou até tomar um gole de água aqui. Cara, simplesmente eu acho que um dos jogos mais importantes da minha vida, cara. O GTA San Andreas. Tem muitos para falar dos anos 2000, mas eu quero até fazer uma homenagem pro jogo aqui, que completou 19 anos semana passada ou retrasada. Que, cara, é um jogo incrível porque ele não ditou, ele não criou algo novo, tá? Na franquia GTA, o que é novo é o GTA 3, que tem a nova visão em terceira pessoa, não mais top-down. Mas o GTA San Andreas, ele é um marco pop, cara, ele é um marco cultural, porque ele te ensina, tô parando pra pensar, ele te ensina muita coisa. Não, o jogo, claro, tem tiro, porrada e bomba e tudo mais, mas tu aprende muito jogando. Eu aprendi muito jogando GTA San Andreas. Eu aprendi muito na música, né? Porque embora eu tenha dito agora que os anos 90 na música não foram tão bons para mim, a trilha sonora do jogo é riquíssima porque resgata coisas de décadas que eu gosto, como a década de 70 e 80 e tudo mais. E ele te ensina um pouco da história também, porque tem fatos reais que foram trazidos de forma fictícia. Então é um jogo que para mim foi muito importante. Para mim foi melhor fez um trabalho melhor do que muita babá faria, tá ligado? Só o tempo que eu fiquei na frente da TV já ajudou. E que, enfim, me moldou, cara. Eu acho que boa parte da minha noção da língua inglesa que eu tenho hoje é por causa do GTA San Andreas. É um jogo incrível, né? Cara, enfim. Exatamente isso. Isso é interessante de falar, né? Porque geralmente os jogos eles não vinham traduzidos, não tinha nem legenda antigamente, né, em português. Daí os jogos também ensinaram inglês pra gente, né? Tipo, que a gente sabe de inglês e lê inglês hoje em dia, foi por causa do jogo. É interessante tu falar do San Andreas, né? Porque eu lembro que eu jogava no... Eu não tinha Play 2, sabe? Eu nunca tive Play 2, mas eu jogava na Lan House. Daí, na época que existia Lan House. E pegar. Oi? Hoje o Lan House é só pra Xerox. Pegava meus centavos e ia lá jogar 1 horinha de GTA e eu não fazia modo história, era só dirigir por aí e escutar música. E tanto que eu gostei das músicas anos 80 e 70 por conta disso também, né? Das rádios dentro do jogo. Era algo sensacional, né?
E era massa. Eram bons tempos na época. Vocês têm mais alguma coisa pra falar do GTA San Andreas? Cara, senão eu vou falar por muito tempo. A gente fala em algum outro momento aí. É muito importante para mim enfim, a franquia toda é importante. E nos anos 2000 a franquia, sim, ditou tendência porque todos os jogos sandbox têm um dedinho de GTA. Talvez Far Cry não tenha, mas Mafia tem, Driver tem, embora o Driver seja um pouquinho mais antigo, né? Mas depois pegou coisa do GTA, assim. Mafia tem, Driver tem, Sleeping Dogs tem, Watch Dogs tem. Virou tipo um sinônimo, assim como virou uma forma de falar, assim como o Pac-Man é uma referência para aquele estilo de jogo, o GTA é uma referência para sandbox, e é um jogo importantíssimo, importantíssimo. Outro jogo também que a gente falava bastante, cara, foi o Minecraft, né? Que na época que surgiu, Minecraft mudou também muitos dos jogos atualmente. E um deles é o Far Cry 3, né? Também se não fosse pelo Minecraft, o Far Cry 3 não existiria também, né? O Far Cry 3 um pouco uma lenta e misturou num jogo só. Tanto que é lembrado até hoje. E o Igor tem no dele. Tem, que eu recebi um presente deste aqui que você fala, não, né? Deste aqui abaixo. Guilherme me deu o seu Far Cry 3 de presente. Que é teu. Que é meu, vamos frisar para toda a audiência que é meu, tá? É esse o Mortal Kombat, que é do Igor, e que aí dá uma jogada de vez em quando. Isso. Eu tenho que terminar a campanha do Mortal Kombat, cara. Até tu me deu uma boa ideia, eu vou jogar Mortal Kombat depois. E, cara, o Minecraft pra mim é muito louco, parece que ele foi lançado há menos tempo do que ele realmente tem de lançamento, sabe? O jogo é de 2009, bicho. E pra mim parece que ele foi lançado há menos tempo. Mas aí é questão de tu parar pra pensar no tempo, né? Porque, é só tu pegar os youtubers que bombaram, né, jogando Minecraft, que foi mais ou menos nessa época. Então a gente tá ficando velho, né? Estamos ficando velhos. Sim. Famosos youtubers. Mas tinha um monte de... Ainda tem um monte de gameplay de Minecraft. Minecraft ele não é algo que vai de uma hora pra outra, né? Embora. E... Claro que tem... Pode falar. Não, a gente tá com um delay absurdo aqui. Só antes da gente continuar, primeiro eu digo que a gente vai fazer um episódio aqui no Novembro Gamer, no Obras Primas. A gente vai falar sobre youtubers, mas eu queria comentar que hoje em dia, cara, é uma parada cíclica. O estilo de vídeos do Minecraft que a gente acompanhou na nossa época já não existe mais. Mas hoje em dia o Minecraft ainda é muito forte no YouTube, com uma nova roupagem, cara, com uma nova forma de comunicar para as crianças, tá ligado? Talvez até mais lúdicas e infantis do que na nossa época. Porque se tu abrir a home do YouTube sem a tua página, sem os teus recomendados, tu vai ver muito vídeo de Minecraft bem infantilizado, tá ligado? Ou seja, a parada é cíclica. Se repete. É bem interessante. E na época tinha muita crítica do Minecraft, mas o jogo é bom. O jogo é incrível. E cara, falando dos anos 2010, rolou muita coisa. Óbvio que tem jogos que a gente vai passar aqui, mas que são icônicos. Muitos jogos, muitos consoles, né? No caso, por exemplo, a gente teve o Play 3, a gente teve o Xbox 360, o Xbox One, o Play 4, e agora nem sei onde é que tá essa coisa. Play Plus. PlayStation 5000.
5 mil, aqueles vídeos do YouTube, como é que serão os celulares daqui a 10 anos. Daí começa. Pode crer. Aí os consoles é uns controles com um monte de botão, com um monte de joystick, tá ligado? Um monte de joystick, não, um monte de analógico, assim. Um monte de pra cima aqui, pro lado, tá ligado? Os botões aqui. Boa lembrança. Muito bom. E, cara, a gente teve os jogos de 2010 pra cima, que tiveram muitos que marcaram. Como não se lembrar do Skyrim 5, que trouxe aquela temática do mundo aberto também, que já se trazia um pouco no GTA, né? A gente teve o... Isso foi 2011, cara. 2011. E... Faz tempo. E a gente teve o Dark Souls também, que foi em 2011 também. Que é interessante porque o Dark Souls ele ganhou o prêmio de melhor jogo do ano, né? O baseado no Dark Souls, que é o Elden Ring. E ganhou de God of War, cara. Que tá um Ragnarok. E tu sabe por quê, Igor? O Dark Souls faz tanto sucesso, mesmo sendo difícil pra caramba, tá ligado? Cara, eu não consigo entender, velho. Se tu tiver uma resposta, eu te agradeço. Do tamanho dessa popularidade, porque o jogo é complicado pacas. Quem já jogou sabe que é difícil pra caramba. E, cara, o Dark Souls surgiu do nada esse sucesso porque ele lida com aquele senso de recompensa, mano, do teu cérebro. Isso é interessante de falar. Quanto mais difícil, tipo, pra quem sabe, é um jogo de RPG que tu vai batendo até matar a pessoa lá. E, cara, quanto mais difícil for aquilo e quanto mais vezes tu não conseguir matar e demorar pra fazer o negócio, maior vai ser a tua recompensa no futuro. Então o Dark Souls ele se tornou algo recompensador para as pessoas, que elas puderam se superar, entendeu? Tipo, ter puderam se sentir fodas, essa questão. Importantes, ou puderam criar alguma coisa. Então ficou famoso por conta disso. Ser um jogo muito difícil. E é muito bacana, né? Saber que, por um lado, tem aquela questão toda daquilo que libera quando tu ganha, né? Que é a mesma questão usada, por exemplo, em jogos de azar, né? Eu esqueci o nome da... não é ocitocina, dopamina. Dopamina, que ocitocina. A dopamina é algo que é inevitável quando tu joga Dark Souls, porque tu quer ganhar. Eu confesso que teve horas que a dopamina não vingou, que eu perdi em alguns boss, assim, e desisti. Eu não tive condições. Mas a dopamina acaba sendo liberada em quem joga. É muito louco isso, cara. É muito louco. Por isso que o Elden Ring teve tanto destaque agora no seu lançamento. E Dark Souls é uma referência de jogos nos anos 2010. De fato, cara. Quem discordar tá louco. Sim. Isso é verdade. E, cara, a gente teve o The Last of Us também, 2010. Um jogo que também ia dar errado. A intenção da produtora é que não desse tanto sucesso e acabou gerando um baita de um sucesso, né? Essa perspectiva do homem adulto lá e... Como é que eu posso falar? A gente teve essa época também, né? A história do cara adulto num mundo aleatório e uma criança menina. The Last of Us. A gente teve também o The Walking Dead, o jogo também, né? Que foi uma baita revolução pra mim, né? Porque ele lidou com essa parte do cara e da menina, e também trouxe aquela história que se desenvolvia com a tua decisão, né? Então foi bem marcante para mim, pelo menos, esse tempo.
Não, com certeza, eu te entendo, porque aquele The Walking Dead, ele é simples e tocante, cara. A relação do Lee com a Clementine é linda, cara. Acho muito bonito. Tão bonito quanto o Joel e a Ellie, tá ligado? Foi uma tendência, cara. Tanto que na época zumbi era um tema bem abordado, e The Walking Dead, né? Veio dos anos 2000, seguiu forte nos anos 2010, e o jogo foi lançado numa época bem pensada, porque os zumbis eram algo que estavam muito em alta na época. Então foi uma boa escolha o lançamento do The Last of Us, e pra mim é novidade saber que ele seria considerado um fracasso, cara, que não estavam botando fé. Não era na intenção deles, e fez um baita sucesso. O pessoal gostou. E eles não lidam exatamente com zumbi, né? Tipo um outro conceito de fungos que realmente existe na vida real e que Sim. talvez possa acontecer em algum momento, mas de outro jeito. Ou de outro jeito, obviamente. Sim. Pois é, cara. É uma década que começou interessante. Verdade. E falando do atual, né? Chegando no momento atual, eu acho que o que mais faz sucesso atualmente é aqueles jogos online, tá ligado? A gente teve o Fortnite, a gente tem o famoso League of Legends, que é antigo, mas tá sendo bem jogado atualmente. A gente tem sei lá, Overwatch, os jogos mais com pessoas, né? Isso, exato. Temos o Battlegrounds também, que já tem uns anos de seu lançamento, mas fez muito sucesso quando lançou. E a tendência é dos jogos serem cada vez mais assim, né? Nessa pegada do Battle Royale, que foi muito amplificada graças ao Fortnite, acredito. Não sei se algum outro foi referência, mas Battle Royale, pelo menos na minha visão, ainda é um jogo que a gurizada adora. Bastante. É o que eu mais vejo, não. E jogar pelo celular tá sendo acessível hoje em dia. Tem muita gente que não pode comprar um PC, enfim. E que acaba jogando pelo celular, que é bom também, né? Então, exato, jogos impensados. Há uns anos atrás já estão rodando no celular. E, como eu disse mais cedo, né? Tem celular gamer, cara. Então tudo é possível. É um nicho, é um mercado de gamers pro celular. A gente pode falar também sobre jogos de celular. A gente vai falar sobre outros estilos de jogos, mas sim, celular hoje em dia é mercado, com certeza, sem sombra de dúvida. De verdade. E, cara, da minha pauta aqui deu uma terminada. Óbvio que tem vários jogos. E tem um assunto que a gente sempre volta aqui a falar, tanto eu e o Igor, que são os famosos jogos em flash da época, né, cara? Que eram interessantes, mas que hoje não existem mais. Foi bem marcante pra quem era dos anos 2000 ali, né? Pô, com certeza, cara. Antes do meu PlayStation 2, jogos em flash eram tudo aqui em casa, cara. Eu passava tarde jogando. Vários jogos dos sites, né? Jogos e tudo mais. Jogos em flash são fundamentais na minha vida. Como eu disse, né? O GTA San Andreas fez um trabalho melhor do que muita babá. Mas os jogos em flash também, porque foram de uma infância mais cedo até do que da época que eu joguei GTA San Andreas. Então é um assunto bem interessante, a questão dos jogos em flash. Pra você que não sabe os jogos em flash, não precisava investir em um PC gigante lá, que tinham jogos simples que tu podia jogar no navegador, assim. Entrou em um site, começou a jogar e acabou. Mas hoje em dia não existe mais. Não existe mais, tá tudo na Steam hoje. Isso,
Tu pode jogar, mas não tá mais daquele jeito, disponível daquele jeito que a gente tinha na época, né? Entra na Steam e tá tudo lá. Ou nos sites das próprias desenvolvedoras. Um dos jogos que eu jogava não tá mais no Free Jogos, mas tá no site da desenvolvedora ativo até hoje. Sim. Tanto que a gente falava do famoso Fancy Pants. O Fancy Pants, cara. Bah, Fancy Pants era bom demais. Fancy Pants. Eu lembro também que era bem marcante do... Cara, aquele jogo lá, acho que era uma promoção da loja, que eram vários, era uma mansão, acho que tu tá ligado, uma mansão, onde tinha umas crianças que andavam lá na mansão, né, e uns fantasmas, assim. Daí, do nada, aparecia uma tela, pegava alguma coisa e aparecia a tela, que era uma criança vestida com a roupa da loja, tá ligado? Sim, cara. Sim. Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, eu te mostrei esse jogo, cara. Se não me engano. Não lembro. Mas deve ser. Eu acho que eu te mostrei. Ou tu me mostrou, né? Mas eu sei que foi um jogo que marcou, assim, cara. Era um joguinho de terror, num castelinho. E era um jogo promocional. Eu fui me dar conta que era um jogo promocional há pouco tempo, tá ligado? Eu nunca paguei pra pensar que era um jogo promovendo uma loja. Mas essa loja vendia fantasias de Halloween. Aí a gente podia pegar e vestir essas fantasias de Halloween. Sim, era da hora. A gente teve o clássico também, né? Que foi o Transformice, o Habbo Hotel também. Sim, com certeza. Habbo Hotel foi revolucionário, cara. Transformice ou Transformice, não sei qual é a pronúncia certa, mas aqueles ratinhos, cara. Eu lembro que tu jogava muito Transformice, cara. Sim, era viciado. Transformice também, ele dava com aquela coisa de chegar primeiro, ser o primeiro e não sei o que. Ser o profissional. Isso. Pode crer. Que bons tempos, cara. Bons tempos mesmo, assim. Saudades. Eu vou jogar a qualquer hora dessa, fazer uma maratona de jogos em Flash. Seria uma boa noite na Twitch, né? Deve ter alguém que faz stream de jogo em Flash. Certeza. Vou jogar algumas coisas em Flash agora. Eu lembro que também que tem um que é o Dino Run, né? Que é um dinossauro que tem que fugir de um apocalipse gigante. Isso. E que hoje eles estão tentando montar o 2. Eles estão tentando fazer o 2, mas eles precisam de grana, né? Pra lançar lá na Steam. Eles precisam de grana. Eu achei que era um jogo bem barato de se fazer. Não. Eles estão desenvolvendo ainda. Não sei quando vai acabar, mas tá indo. Sim, vai. Dino Run é muito bom, cara. A sensação de ter que fugir do apocalipse quando ele já tá nas tuas costas, ela é melhor do que tu correr já na frente, assim. Porque te dá um desafio maior, cara. Vai, aquilo era assim, eu tinha medo, entendeu? Tava com medo, né, do apocalipse. Era foda, porque, tipo, a imagem tava tranquilo, tá ligado? Os dinossauros correndo. Daí, do nada, a tela começava a ficar vermelha com preta, né? Isso. E a musiquinha 8-bit rolando. Um clássico. E por último, que eu lembro também do jogo em Flash era o... Eu acho que esse tu não lembra, mas se chamava Dead in Me. Papai e eu. Que era bizarro, era um adulto e uma criança vestido... Um adulto e uma criança roxa, 2 roxos, e com uma máscara, tá ligado? Daí a criança tinha que bater em todas as crianças na praça. Caralho. Era bem leve, né? Era leve, coisa que hoje em dia passaria fácil. Eu lembro, era isso, cara. Cara, tinha muitos, velho. Tinha o Happy Wheels. Lembra do Happy Wheels? Claro, o Happy Wheels. Aqueles ragdoll com sangue. Isso, Ragdoll.
Isso, Baron. Happy Wheels era muito legal. E eu acho que deve estar no ar ainda. Devem atualizar novas fases, novas pistas e tal, mas Happy Wheels era muito legal. Sim, fase montada pelas pessoas hoje em dia também. Tem bastante. Isso. É que é algo cada vez mais normal, né? O pessoal montando as fases em vários jogos e tal. Mas Happy Wheels era muito bacana. Muito, cara, gore pra caralho. Cara. Sangue e perna voando, mas era muito legal. E uma criança explodindo, tinha isso também. Mas era legal. Era muito bom, né? Cara, eu acho que é isso, né? Pro nosso primeiro episódio. Não sei se tu já se conta. Já temos 1h10 de gravação. Exatamente. Tava mais o tempo passar. Exatamente. De jogo é isso. Óbvio que tem vários que a gente não citou, mas tipo, tá aí. Tiveram vários consoles. Agora eu nem sei mais em qual console tá. Também. Mas é isso. A gente parou no Play 5 Slim e no Xbox Series S, se não me engano. No Series S, né? Se não me engano, é aí que a gente parou. O novo Xbox é aquele cubão gigante, assim, né? E dizem que é o melhor console da atualidade, cara. Tem melhor desempenho, melhor hardware e tudo mais. Eu não sabia dela. E aí, eu tô... Agora também, eu quero investir num PC melhor, no caso. Pra poder jogar todos. Então é engraçado que eu tô lembrando do Funk jogando God of War com um controle de Xbox. Tudo a ver, né? Deve ter passado raiva jogando no controle de Xbox. Imagina fazer porque o God of War é um jogo hack and slash, imagina com controle de Xbox, cara. Não tem a mesma graça. Sim. Mas eu não sei. Mas tá ainda. Acredito que pro primeiro episódio tá bom. É isso. Pra pauta, pro conteúdo da próxima semana, a gente ainda vai falar sobre jogos, só que será outra coisa, né? E é isso. Isso. Exatamente. A gente tem separado ali o que a gente vai falar na próxima semana, mas eu já posso até sugerir aqui, eu não lembro se a gente colocou na nossa pauta, cara, fazer uma discussão justamente sobre o futuro dos jogos, cara. Porque eu falei daquela questão toda de que os jogos de hoje em dia tu constrói a fase e bababá. E outra coisa que eu queria falar também é sobre a questão do Game as a Service, que é o jogo como um serviço que vai dominar cada vez mais os jogos no futuro. Então eu não sei se da semana que vem, mas a gente pode fazer debatendo sobre o futuro dos jogos e se isso é bom ou não para a produção das empresas ainda, da Capcom, da Rockstar, da Activision. Sim. Cara, acredito que o que mais vai ser tendência, né? É Oculus Rift, obviamente também, porque é tipo um mundo dentro de um óculos e enquanto tu vai fazendo as tuas coisas na vida real, o mundo dentro do óculos ele continua, então meio que vai ser isso. Também acredito que vão ter muito mais jogos para celulares, que sempre é tendência, tá ligado? Que tem mais acessibilidade para várias pessoas, né? Enfim. E é sempre uma coisa que dá dinheiro pro mercado, né? Então eles vão investir, obviamente. Né? Com certeza. Eu acho que é uma visão, é um norte que a gente tem já de como os jogos vão ser daqui a 10, 15, 20 anos, cara. A questão do Game as a Service, a questão do óculos que tu falou, e acho que vai ser por aí. Será que os modos história vão ser cada vez melhores? Será que, né, eles vão dar mais foco para a parte online dos jogos? Né? Não se sabe, velho. Isso que eu tava vendo, eu acho que agora com a inteligência artificial tem muita coisa para acontecer, tá ligado? Tem muito estilo de jogo que a gente não conhece, mas que vai começar a vir daqui a pouco, né?
É verdade. É isso aí. Mas, cara, por mim é ótimo, assim. Por mim, no próximo episódio, a gente já pode debater isso, se não for atrapalhar a nossa pauta, a gente poder debater entre nós dois aqui e depois com as pessoas que escutarem o Obras Primas, seja no Spotify ou pelos potes no Instagram do TikTok. Então, Igor, qual é o Instagram do Obras Primas mesmo? Cara, o Instagram do Obras Primas é @obrasprimaspdc de podcast. Se você puder, já passa aí para outra aba do teu celular, entra no Instagram e segue a gente em @obrasprimaspdc. O mesmo vale para a rede vizinha, o Tico e Teco, né? Vou usar um termo assim para a gente não ter problemas, né? Um embate entre as duas. Sim. @obrasprimaspdc. Por lá vocês vão ter atualizações fortes. Obras traço primas, né? Na arroba não tem o traço, na arroba é tudo junto. Entendi. Então, Obras Primas PDC e no TikTok também. TikTok é muito bom. Então é isso. Repite! Vamos lá. Instagram, @obrasprimaspdc. Tico e Teco, @obrasprimaspdc. A mesma arroba, não tem erro. Isso aí. Então tá, muito obrigado por ter escutado esse primeiro episódio, o episódio 0, se é assim que a gente vai botar. Talvez 0, talvez 1, não sabemos. Não sabemos. Mas muito obrigado por escutar. Domingo que vem estaremos aí de novo e fique ligado no próximo episódio. Exatamente. Obras Primas é aquele espacinho para a gente poder conversar, contar história e debater coisas históricas, coisas modernas. Cara, aqui não tem limite a parada. É isso aí. Então tá, Igor. Fechamos. E até a próxima. Até mais.